Somos acadêmicas do curso de Licenciatura em Letras Português e Espanhol UAB Colíder. Essa videoaula faz parte de uma atividade das disciplinas de Literatura Portuguesa 1 da professora Ruth Almeida e Teoria Literária 2 da professora Zenil Josefa Silva. Vamos ao tema. Aqui vamos falar sobre o autor, escritor, dramaturgo Gil Vicente, sua principal obra, A Farsa de Inês Pereira, e sobre o movimento humanismo. Gil Vicente nasceu provavelmente no ano de 1465, não se sabe ao certo nem a data do seu nascimento nem de sua morte. O dramaturgo escreveu suas peças poéticas tanto em espanhol como em português. Sua primeira obra é a Auto da Visitação, conhecida como Monólogo do Vaqueiro, e a Autobarca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira. A Farsa de Inês Pereira. Em que momento Gil Vicente escreve a Farsa de Inês Pereira? Ele havia sido acusado de plágio e, para comprovar a veracidade de suas obras, ele foi desafiado a escrever uma obra a partir de um ditado popular. Vamos conferir. Mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube. Essa produção dessa obra que ele faria seria apresentada ao rei e assim surgiu a Farsa de Inês Pereira. Mas o que é uma farsa? A farsa nada mais é do que uma peça teatral. Ela deve ser cômica, provocar risos, ela deve retratar o cotidiano da sociedade da época de forma caricatural, ou seja, exagerando nas características das personagens e que representam a sociedade, certo? E é isso que nós vamos conferir logo após, quando vamos falar de humanismo. Bem, a farsa ela foi escrita na língua galego-português. Ela se trata de um texto poético, de um teatro poético, e nós vamos conferir agora a primeira estrofe. Aqui nessas estrofes podemos ver que elas são formadas basicamente por 9 versos, a Farsa de Inês Pereira, e os versos são constituídos basicamente de 7 sílabas poéticas. Logo de início, nessa primeira estrofe, vimos que Inês se lamenta, da vida que tivera. Ela queria ter uma vida diferente das mulheres da época, possivelmente diferente da vida da mãe. A mãe de Inês se mostrava uma mulher conformada, submissa, aconselhava muito Inês que aquela era a vida de mulheres, Mas Inês não queria aquela vida. Ela queria se livrar daquela vida, mas seria através de um casamento. Então surge Leonor, uma casamenteira, que traz a notícia que existe um pretendente para Inês. Nessa estrofe, Inês elenca características de um homem que ela deseja, ainda que pobre e pelado, seja discreto em falar. Então é apresentado a ela, a Inês, Pero Marques, um homem rico, honrado, conhecido. Mas ele não apresentou as características que ela queria, ele era muito simplório, ele não sabia se portar, não sabia potizar. E Pero Marques, na peça, ele é o personagem mais cômico, que mais provoca risos, Por causa da sua maneira de se portar. E Inês acaba comparando com o asno do ditado. E assim surgiu outro pretendente. Esse era o Brás da Mata, o escudeiro, e esse sim conquistou o coração de Inês pela doces palavras, pela lábia. Vamos conferir. Inês, possivelmente, era encantada e iludida pelas novelas de cavalaria da época, porque as novelas de cavalaria apresentavam um homem como herói, casto, fiel, dedicado à sua amada, à igreja, e que possivelmente alimentava a ilusão de Inês de um casamento feliz e perfeito, e isso seria com um cavaleiro, ou mesmo que seja um escudeiro. Então Inês acaba se casando com o escudeiro, e já no primeiro momento ele se mostra totalmente diferente, rude, prende ela em casa, não deixa ela sair para nada, e tranca ela e vai para uma batalha. A Inês se lamenta do que tinha feito, a escolha dela. Ela trocou o asno pelo cavalo e esse cavalo acabou a derrubando, Mas logo Inês também recebe a notícia que ele foi morto na batalha. Pero Marques, que ainda estava disponível, Inês, que estava viúva, logo aceita casar com ele, o asno. Então, com a ilusão que Inês tinha de casamento, ela acaba abusando da inocência e da ingenuidade de Pero Marques. E ela arruma um amante, um ermitão, um falso religioso, certo? E quando ela ia se encontrar com o ermitão, como o caminho era difícil, complicado, ela levava seu marido para fazer as orações junto.
mas em certo trajeto ela fazia com que ele a carregasse nas costas. E aí termina a cena da farsa de Inês Pereira, onde se confirma o ditado popular: mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube. Gil Vicente, através de suas obras, marca a segunda escola literária medieval, correspondendo um período de transição entre Idade Média e Renascimento, denominado de humanismo. Na peça teatral A Farsa de Inês Pereira, Gil Vicente retrata uma sociedade em transição de valores, culturas, também política e econômica. Vejamos, o teocentrismo na Idade Medieval era a base de tudo, mas na peça sentimos uma crítica ao clero, o abuso e suas influências, o casamento como comércio e não para a felicidade. Bem claro no personagem Ermitão e sua penitência. Esta é uma marca de um novo olhar para o teocentrismo e deu espaço para a entrada do antropocentrismo. A ciência entra em cena, à procura de novas respostas através do estudo e conhecimento. Na política e economia, houve queda do feudalismo para a entrada do mercantilismo. A nobreza e a cavalaria, representada pelo personagem escudeiro, saem de cena. O momento é o das grandes navegações, a marinha. Com isso, surge a expansão comercial e uma nova classe social muito rica, a burguesia, representada por Pero Marques. Então, foi no movimento do humanismo que o homem passou a ver o mundo diferente, procurar respostas pela ciência, explorou suas potencialidades, dando a possibilidade de evoluir sua mentalidade. Terminamos por aqui nossa videoaula, espero que tenham compreendido. Bons estudos!